Vendi todos os meus tokens AJAX e hoje quero te falar o porquê eu vendi todos os meus tokens, coloquei lucro no bolso nesse momento e tô indo contra a maré. Sei que muita gente fala sobre a fusão que vai acontecer entre Ocean, AJAX e FET e a possibilidade de grandes valorizações sobre o novo token ASI. Hoje vamos falar sobre isso, sobre essa fusão e sobre o motivo pelo qual eu vendi os meus tokens AJAX. Bom, para você que está chegando aqui agora, você deve se perguntar, mas quem é o Luiz Santana para estar falando sobre venda de AJAX ou para estar falando sobre AJAX? Para você que chega aqui agora no meu canal, primeiro, seja bem-vindo por estar chegando aqui agora, e segundo, eu venho falando sobre o AJAX desde quando o AJAX estava a 5 centavos de dólar. Surfamos toda a valorização do AJAX na primeira pernada de valorização de inteligência artificial até 70 a 75 centavos de dólar, onde vendi os meus tokens AJAX, passei aqui no canal, fui muito criticado também por estar falando de venda enquanto estava todo mundo falando de compra, para tentar recomprar os AJAX ali em 20 a 25 centavos de dólar. Então, o token começou a corrigir, recompramos a 20, 25, 30 centavos de dólar e surfamos novamente toda essa pernada de alta no AJAX, chegando até 1,40. Tinha uma perspectiva de que o AJAX poderia chegar a 5, 6, 10 dólares por unidade, porém, essa perspectiva vai ser anulada porque o AJAX não vai existir mais. O AJAX vai morrer com essa nova fusão. E esse é um dos motivos que me levou a vender os meus tokens AJAX. A gente vai falar sobre isso e vou te explicar o porquê o AJAX vai morrer e também todos os motivos que me levou a vender os tokens AJAX. Mas primeiro, você precisa entender o que é a fusão, o que vai acontecer com a fusão e também alguns detalhes que pouca gente está falando sobre essa fusão. Então, vamos aqui para a tela do meu computador que eu quero estar te mostrando alguns detalhes importantes sobre a fusão que vai acontecer. Aqui, nesse relatório, ele fala sobre o que é a fusão, o que levou os três tokens Ocean, AJAX e FET a ser um token só. Está tudo explicado aqui nesse relatório, mas o detalhe mais importante que a gente precisa observar é sobre a tokenomia, sobre a quantidade de tokens em circulação e valor de mercado. E veja aqui, na mudança, nessa fusão, essa mudança que vai acontecer, o FET vai ser o novo token, vai ser o token ASI. Então, o token FET vai simplesmente mudar para ASI. Então, todas as plataformas que tem o FET, que está lançado o FET, automaticamente vai ter o token ASI. Sendo assim, não vai ter lançamentos em plataformas grandes como Binance, como OKX, como BitGet, porque o FET já está presente nessas plataformas e vai só mudar de nome na parte de lançamentos. Ele já existe nas plataformas. Segundo, a quantidade de tokens em circulação vai ser de 2,6 bilhões de tokens no mercado em circulação. Isso porque a gente vai ter 1 bilhão que é do FET, vai entrar mais 1 bilhão da AJAX, o AJAX vai migrar os seus tokens supostamente para o FET e mais 600 milhões do Ocean. Então, a gente vai ter 2,6 tokens em circulação e automaticamente a gente vai ter a capitalização de mercado desses três tokens sendo juntado. No dia que foi feita a cotação aqui, a gente teve ali aproximadamente 7,6 bilhões em valor de mercado juntando esses três tokens. Não está muito diferente, tá? Tá entre 7 a 8 bilhões, tá girando em torno aí de 7 a 8 bilhões de valor de mercado, os três tokens juntos. Então, se vai juntar a quantidade de tokens em circulação, vai juntar também a quantidade de valor de mercado desses três tokens, chegando a aproximadamente de 7 a 8 bilhões de valor de mercado. O que isso significa? Isso significa que o valor do FET hoje, vai ser o valor do ASI. Não vai mudar, tá bom? Vai ser proporcional. Até mesmo por isso que quem tem um FET vai ter um ASI. E quem tem um AJAX vai ter 0,43 ASI e 0,43 para quem tem o Ocean. Por que isso, Luiz? Porque não dá 1 para 1 no AJAX também. Porque a quantidade precisa ser proporcional para que a gente não tenha um desequilíbrio. Quem tem 10 mil dólares em AJAX, no dia da troca, vai continuar tendo os mesmos 10 mil dólares, só que em ASI.
para que não tenha um desequilíbrio e o token venha a despencar, o AGIX, por exemplo, cai bastante, o FET cai bastante, ou um dos três cai bastante, para que tenha um equilíbrio, precisa ser feito dessa forma. Então, isso aqui é super positivo, ter essa troca de 0,43 para AGIX e para o Ocean e 1 para 1 para o FET. Sendo assim, o FET hoje está 2,9. Se houvesse a troca hoje de FET para SI, AGIX e Ocean para SI, o valor do ASI para o dia de hoje seria de 2,9 dólares por unidade. Isso significa, pessoal, que se o FET cair muito, voltar aqui para 2,30, cair para 1,80, cair para 1,20, não que vai acontecer, mas se tiver toda essa queda, o ASI automaticamente vai ter um valor de mercado inferior, vai ter um valor de mercado menor, impactando no preço, tendo esses valores por unidade. Então, se na cotação feita aqui no dia que foi anunciada essa fusão era de 7,6, se o valor do FET cai para 1,50, automaticamente a cotação, o valor total de mercado, o market cap desse token vai ser de 3,5, 3,6, no máximo 4 bilhões de dólares, estando ali na mesma faixa do valor de mercado do RNDR ou do FET atualmente. Então, quando for lançado, se houver essa correção, a gente vai ter uma depreciação automaticamente no token, porque vai ter um valor de mercado menor. E esse é um dos motivos que me fez vender o token AGIX. O fato de existir essa possibilidade de correção no FET e de já não termos um impacto positivo e o contrário, uma correção aqui no FET, no AGIX, no Ocean, isso me trouxe um pouco de cautela. Porque se o FET corrige para, por exemplo, o 1,50 caindo para metade do preço, a gente já vai ter uma perca de 50% do nosso valor que a gente tem atualmente. Se você tem 10 mil dólares em AGIX, quando houver a troca você vai ter os mesmos 10 mil dólares. Mas, se antes da troca o preço aqui do FET cai 50%, por exemplo, caindo para 1,50, você já não vai ter mais 10 mil dólares, você vai ter 5 mil dólares. Tudo bem, caiu 50%, existe a possibilidade de correção no médio prazo, porque de fato vai ser um token super interessante e promissor. Vai ser o maior token de inteligência artificial do mercado. Só que existe outro problema. Você já perdeu 50% na depreciação antes da troca. Depois da troca, para um valor de mercado interessante para que o institucional consiga pegar esse token ainda mais barato, existe a possibilidade de, durante a troca, nos primeiros minutos, nas primeiras horas do ASI, existir uma correção para busca de liquidez. O ASI pode chegar a um valor de mercado de 3, 2 bilhões e meio de dólares, caindo mais 20 a 30%. Então, 10 mil dólares passou a ser 4, 5, 3 mil dólares. Então, existe a possibilidade de uma correção bem significativa nesse momento. E qual que é o retorno? Se existe uma possibilidade de uma correção significativa, para que eu me mantenha nesse ativo nesse momento, principalmente o AGIX que não vai mais existir, eu preciso de um potencial de valorização muito grande para que eu permaneça. E quando a gente vai ver o potencial de valorização, se por algum motivo o AGIX passar a subir e romper esse topo de 1,40, a partir desse topo, a gente tem uma valorização de apenas 50%. Então, eu corro um risco de uma depreciação de 50%, 60%, 70% para um potencial de 40% a 50%. Existe motivo para que eu continue nesse token visando risco-retorno? E um detalhe muito importante, eu estou no mercado para buscar risco-retorno, alto, exponencialidade e multiplicação de patrimônio. Observando por esse lado, compensa eu continuar no ativo, no AGIX nesse momento, para tentar surfar ali 50%, correndo um risco de 60% a 70% de depreciação até o lançamento, ou durante o lançamento, durante a troca do ASI? Na minha opinião, não compensa, visando aqui apenas mais 50%. Tendo em vista também que eu consigo surfar mais de 500% de valorização no AGIX. Para você que me acompanha aí há mais tempo, conseguiu também surfar mais de 500% de valorização no AGIX. E nesse momento, por mais que seja doloroso desfazer do AGIX, que tinha um potencial absurdo, potencial de chegar a 5, 6, 10 dólares por unidade, entregar mais de 3.000% de potencial de valorização para a gente, infelizmente, vamos precisar sair antes. Eu saí antes no AGIX. É bom já ter garantido o lucro, mas pelo ponto negativo, infelizmente, essa fusão
nos proporcionou um menor potencial de valorização. Mas existe outro motivo também pelo qual eu fiz essa venda. E o segundo motivo pelo qual eu fiz essa venda é para tentar pegar o ASI mais barato. Eu não gosto muito de mudanças drásticas. Provavelmente você já saiba disso pela minha opinião sobre o Matic. O Matic estava ali no meu top 3, eu tinha Bitcoin top 1, Ethereum top 2, Matic top 3 antes da mudança, antes do anúncio da mudança do Matic para o Pool. Então, houve a mudança, saiu ali a possibilidade de uma nova atualização, mudança de nome e novas atualizações para o Polygon Magic. Então, com essa mudança drástica, houve algumas coisas que eu não gostei muito e por esse motivo eu vendi todos os meus Matics, já fiz diversos vídeos falando sobre isso, porque eu não gosto de uma mudança muito drástica. Se o token está indo bem, está performando bem, tem um ótimo projeto, eu quero que ele só continue da mesma forma que está. Uma mudança drástica traz consigo também um risco muito alto, porque eles podem não entregar aquilo que está prometendo. Se já não entregou tudo o que já prometeram, então por que mudar e aumentar ainda mais essa dificuldade? Isso vai diminuir a possibilidade de entrega. Então, eu acabo não gostando de mudanças muito drásticas, tá? Mas, pelo fato de a inteligência artificial, na minha opinião, ser hype nesse ciclo, pelo fato do ASI ser o maior token de inteligência artificial do mercado e o mais promissor, por estar junto com o Singularity Net, o FET e o Ocean, que são os 3 principais projetos de inteligência artificial do mercado, eu quero ter o ASI na minha carteira. Só que eu não quero ter a ASI na minha carteira com um valor de mercado de 7,6 bilhões. 7,6 bilhões é um valor de mercado muito grande e é um valor de mercado para você já estar fazendo lucro, porque é muita coisa. 7,6 vai levar o ASI para o top 20. Então, se você tem um token que vai para o top 20, você já precisa estar lucrando enquanto esse token está subindo para o top 20. Por quê? Para subir para o top 10 ele vai encontrar uma dificuldade muito grande porque vai ser briga de gigantes. Então eu quero ter o ASI com um valor de mercado, com um market cap de 5 a 4 bilhões de valor de mercado. Então, chegando a 4 bilhões ou até mesmo 3 bilhões e meio de valor de mercado, pegando ali com 50% de desconto, voltando para 7,6, a gente já tem uma valorização de 100%. Ou seja, o nosso lucro que realizamos no AGIX, a gente consegue multiplicar ou dobrar com apenas uma valorização a 7,6, que é o valor estimado para agora. Então, se o ASI chegar a 3,5, 4 bilhões de valor de mercado, vai ser um preço interessante para a gente comprar, porque vamos comprar com desconto. Vai ser interessante ter esse token em carteira. Lembrando que vamos comprar com o lucro do que já fizemos aqui no AGIX e não foi pouco lucro, foi um lucro super interessante. E com uma multiplicação de 2, 3, 4x, que é o potencial, na minha opinião, para esse token, vamos ter um lucro bem mais exponencial, pegando ali um preço mais interessante do que comprando com um valor de mercado de 7,6 bilhões. Tá bom? Esses são os motivos pelos quais me levaram a vender o AGIX, não tenho mais o AGIX e não vou ter mais o AGIX, a não ser que mude alguma coisa e eu preciso recomprar, porque daí descaracterizou toda a minha análise aqui nesse momento e não vai mais existir o ASI ou foi descaracterizado todos os planos que o Singularity Net fez, que o FET fez, que o Ocean fez e vai voltar a ser como antes. Então eu vou recomprar de novo, mas até o momento permaneço vendido em AGIX. O SDAO, sei que muita gente vai me perguntar sobre o SDAO, e o SDAO, eu também vendi o SDAO por falta de informação. O AGIX vai deixar de existir, o SDAO, o que vai acontecer? O SDAO não entra na fusão, tá? Muita gente tem dúvida sobre a fusão, se o SDAO vai entrar também, o SDAO não entra na fusão, o SDAO é a parte, é do Singularity Net, mas como um token à parte. E por falta de informação e falta de divulgação do que ia acontecer com o Singularity DAO, eu vendi os meus tokens Singularity DAO para não correr o risco de uma grande depreciação rápida. Porém, no dia seguinte, saíram algumas atualizações para o SDAO e quero estar mostrando aqui para vocês, tá? Saiu aqui para o SDAO o Roadmap, que vai trazer novas atualizações e novas funções para o Singularity DAO. Saiu aqui novas parcerias e também lançamentos aqui para o SDAO na plataforma do SDAO. Então, isso traz aqui uma visão diferente e provavelmente com a fusão e o fato do Singularity Net ou o token AGIX não existe mais,
provavelmente a equipe vai trabalhar mais aqui, vai focar os olhos para o Singularity DAO. Então, por esse motivo, eu recomprei de novo os meus tokens Singularity DAO, permaneço comprado no Singularity DAO e vendido aqui no AJAX. Fiz um lucro super interessante, um pouco abaixo do que eu esperava fazer, mas não deixa de ser um lucro interessante. Coloquei no bolso, pretendo estar multiplicando esse lucro no token ASI. Se por algum motivo o SDAO despencar, não tem problema, já estou lucrando, o meu lucro está vindo aqui de maior parte do AJAX. Mas, se por algum motivo o SDAO começar a subir, permaneço comprado e vou surfar toda essa valorização aí no SDAO, tá bom? Enfim, por esse motivo que vendi os meus tokens AJAX, muito cuidado nesse momento, porque sei que vai ter muita gente falando sobre o fato do token FET ser muito promissor. Compre o token FET, compre o token Ocean, compre o token AJAX, que são projetos super promissores. Sim, é muito promissor, mas o AJAX vai deixar de existir, tenha isso em mente, e grandes investidores também estão observando isso, por esse motivo que há uma abstenção nesse momento de compra de grandes investidores do token AJAX, porque não vai mais existir o AJAX acabou, vai morrer. O Ocean é a mesma coisa, e o FET vai mudar de FET para ASI. É uma mudança muito drástica e isso deixa grandes investidores com cautela. Vai ter uma menor pressão compradora nesse momento vindo de institucional e isso pode trazer queda. E muitos influenciadores vão estar falando sobre compra, sobre o momento de comprar é agora. Lembre-se que você vai estar comprando em topo. O momento de comprar era quando o AJAX estava 5 centavos de dólar. Você perdeu, você teve oportunidade quando estava 20 centavos de dólar. Você perdeu, agora você não tem mais oportunidade. Você já perdeu o bonde no AJAX. E agora, quem tem lucro, é hora de pôr lucro no bolso. E quem não tem, não está comprado, espera o lançamento do ASI, que você vai ter oportunidade no ASI. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. Espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre essa visão. A visão de venda e permanecer vendido no token SingularityNet. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.